Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos desta nona lição. O título é O Dragão, a Mulher e o Remanescente. E nessa segunda-feira vamos dar continuidade com o segundo tópico. O título é A Igreja em Conflito. Perguntar: como a igreja sofreu em dores de parto enquanto esperava pelo nascimento do Messias? Dentro dessa profecia, nós vemos que diz que estava grávida, com dor de parto, gritava com ânsia a dar à luz. E depois o profeta Isaías vem trazendo a profecia: o menino nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre os ombros, chamará o nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui aconteceu. Mas nós vemos que nessa época antecedente ao nascimento de Jesus, infelizmente, o povo de Deus estava numa era muito escura, uma era muito negra, uma era do afastamento de Deus. Então, tinha deixado de se levar por políticas, por práticas errôneas, idolatria, uma série de coisas. Mas dentro de todo o contexto do povo de Deus, existiam muitos remanescentes, pessoas que estavam clamando, chorando, estavam pedindo: cadê o Messias? Onde é que está o Salvador? E uns poucos estudavam, né, essas profecias e falando: nossa, tem que cumprir, está quase, está às portas. Então havia mesmo ali algumas pessoas que estavam mesmo querendo que Jesus viesse fazer o seu trabalho. Mas infelizmente a humanidade, como diz a última parte da nota, a humanidade tinha se degradado ao longo dos séculos de transgressão, chamava pela vinda do Redentor. Então, realmente, a humanidade estava numa situação muito precária, muito mal, não refletia mais Deus, ou seja, não se via mais assim: nossa, aquele povo é um povo santificado, é um povo de Deus. E, infelizmente, não havia espiritualmente dentro de cada indivíduo, de modo generalizado, o Espírito Santo a fazer o seu trabalho. E, claro, no remanescente que Deus sempre teve, estava ali fazendo a seu trabalho. Inclusive, nós vemos que o próprio João Batista foi alguém chamado para fazer isso, uma família fiel a Deus. Mas, de modo geral, infelizmente, o povo tinha se degradado muito. Pergunta B: que tipo de poder civil o grande dragão vermelho de Apocalipse representa? Então, nós vemos aqui que viu o sinal do céu, e eis que era grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres sobre as suas asas, 7 diademas. Nós temos aqui então o poder romano. Foi um poder que rapidamente ganhou espaço, ganhou poder, ganhou domínio, mas infelizmente não tinha Deus que fazia então o guia maior nesse poder. Diz que sob os símbolos de um grande dragão vermelho, de uma besta semelhante a um leopardo, de outra com chifre cordeiro, João recebeu a revelação sobre como seriam os governos terrestres e que se destacaria por pisar a lei de Deus e perseguir o seu povo. Infelizmente, nós vemos que esse dragão veio com muita força e tinha um poder excepcional. E o pior, era muito sanguinário, era muito, não media consequência para poder fazer mal, não só às pessoas generalizadas, conquistas e seja o que fosse, mas também ao próprio povo de Deus. Foi muito perseguido por essa, no caso, esse dragão no vermelho, né, de Apocalipse. E vemos que os romanos tinham um poder direto, inclusive quando Jesus nasceu, indiretamente, mas vindo do poder romano, houve uma perseguição sobre as crianças daquela vila. A gente fica imaginar ali, não sei, 30, 40 crianças, talvez, daquela vila que foram mortas por alguém achar assim: então vou matar o bebê que supostamente nasceu, e aí não vamos ter aqui o herdeiro do trono, né? Foi o que Herodes imaginou. Então nós vemos aqui uma situação que houve uma perseguição direta, não só ao povo de Deus, direta ao próprio Jesus no seu nascimento. Pergunta C: devido a esse poder semelhante a um dragão, que perigo a igreja e o Messias enfrentaram? Então, aqui já, como eu adiantei um pouquinho, a sua cauda levou para si a terça parte da estrela do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então, nós vemos aqui que o inimigo, ele
veio e veio para destruir. Tudo que ele pega, tudo que ele olha, tudo que ele vai fazer é destruição. E ele usou também, então, quando se fala aqui a profecia está falando do próprio inimigo, o diabo, com os anjos que foram sair do céu, mas eles depois usaram os homens, que associado à pergunta anterior do dragão vermelho, é o poder romano induzido por Satanás fazendo um trabalho de destruição. Diz que Satanás vinha agindo para tornar cada vez mais profunda e definitiva a separação entre o céu e a terra. Usando mentiras, ele havia encorajado os seres humanos a permanecerem no pecado. Seu propósito era esgotar a paciência de Deus e extinguir o seu amor pela humanidade, levando a abandonar o mundo ao domínio satânico. Então, Desejar das Nações, página 34 e 35. Então, nós vemos aqui que o inimigo estava fazendo um poder muito forte, exercendo toda a sua capacidade, toda a sabedoria que ainda tinha para poder destruir, para poder separar o homem de Deus, para fazer com que o homem não lembrasse de Deus, entrasse num processo de tal atrocidade que Deus falasse: olha, já não vale a pena, esse mundo aí deixa lá o domínio do inimigo e pronto. Essa era a ideia de Satanás. Mas sabemos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, um Deus de paciência. E ele então mandou o seu filho aqui para fazer um trabalho de resgate por nós. E esse filho foi perseguido logo ao seu nascimento. Ainda, Desejar de Todas as Nações, agora na página 49, diz assim: no céu, Satanás odiava Cristo por causa da sua posição nas cortes divinas. Esse ódio aumentou ainda mais quando Deus expulsou-o de lá. Dali em diante, Satanás odiou aquele que se comprometeu a resgatar uma raça de pecadores. Mesmo assim, Deus permitiu que seu filho viesse ao mundo sobre o qual o diabo declarava ter domínio. Vindo como um bebê indefeso, sujeito às fragilidades da natureza humana, Deus permitiu que seu filho enfrentasse os perigos da vida como todo ser humano precisa enfrentar, lutando as mesmas batalhas, correndo o mesmo risco de fracasso e de perda eterna. Então nós vemos um fator interessante, um fator primordial, que essa última parte que veio como um bebê indefeso, com a fragilidade que nós temos, os perigos que nós temos, toda a dificuldade, as lutas que nós temos, isso traz a conotação de que nós podemos ser vencedores como Jesus também foi. Basta ter a mesma conexão que Jesus tinha com Deus. Se nós tivermos essa conexão com Jesus, ou se nós dedicarmos mais ao estudo da Bíblia, à oração, nós vamos ter as mesmas vitórias que Jesus teve. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude, que essa lição, falando sobre esse conflito, aqui, por exemplo, a igreja em conflito, né, tratando esse conflito dá até hoje, de forma muito maior, porque hoje o inimigo está vendo que ele não tem mais tempo, está acabando o tempo dele, e ele quer arrastar para o lado dele quanto mais pessoas for possível. Então vamos estar atentos e lembrar da necessidade de estar em comunhão, oração, santificar a nossa vida, santificar a família, tentar ser alguém, pela graça de Cristo, né? Pela graça de Cristo, tentar ser alguém melhor e dar exemplo ao mundo e nos preparar para a breve volta do nosso amado Salvador Jesus. Esse é o meu sincero desejo para mim e todos hoje. Amém.